Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Primeiramente eu quero me desculpar porque o vídeo anterior ele terminou de uma forma incomum, né? Porque o despertador do meu celular ele foi acionado. Me perdoem, eu não sou um youtuber, né? Eu sou um iniciante nessa arte de dar aulas pela internet, mas acontece, né? Como os senhores também ouvirão durante a minha exposição alguns barulhos, porque eu estou aqui, né, num prédio de apartamentos, com várias pessoas confinadas em casa, como todos nós, em razão dessa pandemia que nós estamos vivendo. Olha só, então nós aprendemos que até o trânsito em julgado da decisão, a assistência ela pode ser admitida, não é? O que vai variar é a atividade do assistente. Porque na assistência simples, a atividade do assistente está subordinada à vontade do assistido. E na assistência litisconsorcial, essa atividade ela é praticamente independente. Prosseguindo, nós temos que ver os efeitos da sentença em relação ao assistente. Aqui também vão variar as consequências, conforme a modalidade de assistência. Na assistência simples, pelo fato do direito material que está sendo discutido no processo não pertencer ao assistente, então ele não vai ser alcançado pela coisa julgada material. Os efeitos da sentença vão ser indiretos, vão ser potenciais, podendo melhorar ou piorar a sua situação. Entretanto, o artigo 123, ele estabelece o seguinte: naquele processo em que tenha transitado em julgado a sentença e foi permitido ao assistente intervir e praticar atos nele para auxiliar o assistido, se a sentença transitar em julgado, se não couber mais nenhum recurso contra ela, esse é o significado, ele estará impedido de rediscutir a justiça da decisão num processo futuro contra ele movido ou por ele movido. O que nós podemos entender por justiça da decisão? Pessoal, por justiça da decisão, nós podemos entender, né, os elementos fáticos e jurídicos que o juiz se baseou para decidir aquela causa. Entretanto, o artigo 123 ele estabelece duas exceções, ele tem dois incisos. No primeiro inciso, ele permite que num processo futuro um assistente possa rediscutir a decisão, né, caso ele demonstre para o juiz o seguinte: olha, excelência, eu entrei no processo numa fase muito adiantada. Por exemplo, ele entrou na fase decisória, onde não era mais possível, né, ele praticar atos para auxiliar o assistido. E aí ele mostra para o juiz que, em razão desse tempo no qual ele entrou no processo, ele não teve condições, né, de praticar atos, trazer elementos para o processo que, se fossem acrescentados, teriam produzido um outro resultado, por exemplo, de procedência para improcedência. E segundo, se ele demonstrar para o juiz que, em razão dele estar subordinado à vontade do assistido, ele não teve condições de produzir elementos, provas que poderiam proporcionar um outro desfecho para o processo. E no inciso segundo, nós temos aquilo que a doutrina denomina de exceção de má gestão processual. Para que essa exceção de má gestão processual ela seja aplicada, é necessário coexistir dois requisitos. Primeiro, que vão autorizar o assistente, num processo futuro, a rediscutir a justiça da decisão. Primeiro, ele tem que demonstrar para o juiz que ele não teve contato com provas importantes que
poderiam influenciar no julgamento da causa. E ele não teve esse contato, por quê? Porque com culpa ou dolo, o assistido não permitiu que ele tivesse esse contato. Então, se ele conseguir demonstrar esses dois requisitos que devem coexistir, será autorizado a ele rediscutir no futuro a justiça da decisão. Para quem não entendeu o caput, é muito simples. Vou dar um exemplo. Imaginemos que a Maria João tenha ajuizado uma ação anulatória de uma escritura pública contra o João Maria por vício de consentimento. Tomando contato desse processo, ciência desse processo, o tabelião Stelios Natus, ele ingressou no processo como assistente do réu, do João Maria, para poder auxiliar ele a obter um resultado que lhe seja favorável. A sentença foi proferida, o pedido foi julgado procedente e essa decisão transitou em julgado. Aí o que fez a Maria João? O que fez o João Maria, que é o vendedor? Ele, no futuro, moveu uma ação de indenização contra o tabelião. Então, nesse caso, o tabelião não poderá rediscutir a justiça daquela decisão que anulou a escritura pública de venda e compra. É isso que estabelece o artigo 121, salvo nas exceções que nós acabamos de ver. Agora, em relação à assistência litisconsorcial, eu não precisaria nem falar, os senhores já podem concluir. Pelo fato do assistente ser cotitular daquele direito que está sendo discutido no processo, então os efeitos da sentença em relação a ele são totais. Ele será alcançado pela coisa julgada material. Por quê? Porque a relação jurídica ele possui com o adversário do assistido. Então essa relação jurídica vai ser objeto de apreciação pela sentença do juiz. Então nesse caso os efeitos são totais. Daqui a pouco, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ver a legitimidade do assistente para recorrer. Um abraço e até breve.